Já foi? Foi. Cara, já foi ali, né? Foi. Tá ao vivo aqui. Ah, já foi? Tá ao vivo? Gente, tá ao vivo. Um beijão pra vocês. Vocês já perderam muita coisa aqui. Só aproveita quem tá aqui. Mas enfim, hoje eu queria falar de uma história que carrega uma riqueza muito bacana para a gente refletir, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos dar uma lida nesse capítulo. E eu gostaria de extrair algumas metáforas dessa passagem. Ela pode trazer para a gente ilustrações de reflexão muito bacana, onde possivelmente eu vou enfatizar o perigo da aparente ausência de retorno em relação às nossas escolhas e deliberações na vida. A aparente ausência de retorno, né? Então, vamos só contextualizando aqui rapidamente, né? Paulo já estava nos encaminhamentos finais relativo à sua viagem para Roma como prisioneiro, né? Ele fora alvo de uma trama dos judeus que intencionavam matá-lo a qualquer custo. Só que para isso eles precisavam orquestrar todo um estratagema junto aos romanos para conseguir uma oportunidade para tal. 40 deles fizeram um jejum como critério de só se alimentarem após Paulo morto. Só que essa conspiração foi descoberta até pelo sobrinho de Paulo, que contou para o centurião, e o centurião tomou as devidas providências. Paulo foi a julgamento, e quando Paulo percebeu que por uma questão política a liderança romana iria acabar cedendo o sacrifício de Paulo para silenciar a revolta dos judeus, porque era politicamente algo muito negativo para um governador ter uma insurreição dentro do reino. Então, mata Paulo se tiver que ser para silenciar isso. E quando Paulo percebeu, ele apela para César, né? Por duas questões, não só por ter percebido isso, mas também, por outro lado, já estava no coração de Paulo ir até César, né? Só que, né, a gente nunca pensa que precisa ser por esse caminho, né? Podia ser pegando um navio mas não, foi por essa via. Então Paulo vai como prisioneiro, levando adiante o seu famoso espinho na carne, que ao meu ver era toda essa contradição, essa perseguição e essa incompreensão que Paulo se deparava a cada local que ele tentava semear a mensagem que ele carregava. Então, aqui no capítulo 27 vai ser a jornada de Paulo via navegação rumo a Roma. E essa viagem é que carrega certas ilustrações, sobretudo relativo à interação do capitão do navio com o apóstolo Paulo. E aqui a gente vai extrair algumas metáforas onde a gente vai poder se ver nessa grande aventura que foi a viagem de Paulo saindo, né, de Antioquia até Roma, mas antes disso passando e esbarrando numa série de locais aí, porque foi uma viagem conturbada. Então vamos lá, no capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica.
No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, o capitão, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília, a Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Ou seja, Lucas estava no pacote aí, né? Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Mas isso tudo aqui, depois a gente vai ver, isso tudo aqui é muito metafórico. Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, esse dia do jejum aqui era um dia que caía numa determinada época do ano, onde o mar, ali naquele local, naquela região do Adriático, próximo ao Adriático onde ele se encontrava, o mar ele se tornava totalmente contrário a navegações prolongadas. Né? Aqui na minha versão fala até que o inverno estava chegando. O inverno estava chegando, isso. Aí admoestávamos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião, a maioria deles era de opinião, que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí sim passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Tinha uma vantagem estratégica de articulação, só isso. Enfim, soprando brandamente, aí aqui é que está. Eles deliberaram e o centurião foi em função da opinião da maioria, né? E a opinião da maioria, tanto quanto o que o mestre e o piloto do navio estavam propondo, era para que eles passassem para um porto mais estratégico. E casando com isso, a princípio, os ventos estavam soprando brandamente. Aí é que vem a aparente ausência do retorno, da conflagração daquilo que a nossa intuição já vinha avisando. Ó, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas vamos lá. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, né? Tipo, viu? Tá falando, experiência no mar. Essa hora a intuição está como? Só assistindo. Intuição gosta de pegar a cadeira para assistir. E aí vem, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora. Em outras palavras, abaixaram a guarda. Se lançaram ao léu, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, aí vem, não muito depois,
Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha só um tufão. Só assim, um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Porque tem coisas que vêm com tanta violência que você vai ser velho. Não vai valer os pontos. Larga isso aí. Vai, deixa a vida. Aí o tufão, ele vem rasgando tudo. E a intuição estava lá no barco. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, que já era uma das estratégias de tentativa de salvamento, mas a coisa ganhou uma proporção tão grande que, na verdade, a maior perspectiva de salvação era permanecer no barco e não sair do barco. E levantando este, usaram... É interessante porque as situações elas se apresentam assim. Agora não dá para sair, filho. Então tu vai jogar bote, agora não dá. Era para ter ficado em bons portos. Mas vocês resolveram, agora não dá para sair, recolhe o bote. Porque se não recolher vai ficar pior. Né? E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem Sirte, Sirte era uma região mais ali para a costa africana que tinha e tem muitos bancos de areia. Então o navio ir para lá era a receita para encalhar. Então havia um temor muito grande de não se permitir esse tipo de situação e tentando manter o prumo para outra direção. Né? E aí veio levantando-se eles já de todos os meios para cingir o navio e temendo que desse na Sirte, esse cingir o navio aqui é que a coisa estava tão séria que a ideia é de que eles estavam tentando amarrar os cascos para o barco não se desfazer com a agressividade do mar. Então eles estavam puxando. Quando a tormenta vem, a coisa vem na fúria de um despedaçamento. Você tem que cingir o casco, porque a impressão é de que vai tudo se esfarelar, com aquelas ondas explodindo dentro do barco, né? E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, possivelmente jogaram novamente peso, âncoras para o navio ficar ao léu, mas não se deslocar e não ser levado lá para os bancos de areia. Né? Açoitados severamente pela tormenta. As palavras são fortes, eu fico imaginando como é que não estava aquilo. No dia seguinte, já aliviavam o navio. Se joga tudo que está fazendo peso. Já foram jogando tudo. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, a vela já está tudo jogando. Joga fora para a gente tentar o máximo que seja possível para sobreviver. Estavam seguindo todos os protocolos existentes de sobrevivência, já estava de 10, já estavam chegando no 9, já estava acabando o que se fazer. Né? E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas. Olha, há alguns dias nem o sol aparecia, de tão denso que estava a tempestade. Né? Nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, aí vem. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. É aquele momento que, meu irmão, acabou, deu ruim, sabe? Fizemos M.
estamos aqui, seguimos o protocolo de 1 a 10, jogamos tudo que podia ao mar, o sol não aparece, a gente não vê estrelas, não há a mínima perspectiva de melhora de tempo, acabou. Aí vem a intuição de novo. A intuição é assim. Quando finalmente a pretensão do eu fale, quando vem a falência da arrogância do eu, a intuição volta. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Vocês lembram dessa situação? Quando lá na frente, depois que já se dissipou toda a esperança de vida ou de salvamento, de coisas ao seu redor e tudo mais, e simplesmente você lembra, cara, lá atrás, bem que fulano me falou, bem que eu tive uma intuição assim, do tipo, não entra. Tipo, não vai, não faz. É assim, aí a intuição ela vem suave. Em outras palavras, Paulo, olha, eu queria vos poupar disso tudo, mas vocês entenderam que era para seguir, né? Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Quer dizer, já dissipou a esperança de salvamento. Vem Paulo novamente com uma mensagem que desconstrói a presunção do ego. Mostrar que o eu não está no controle das coisas, que o que está em jogo não é a sua experiência de embarcação. Você pode ser a pessoa mais experiente, mais traquejada, mais informada, mas chega um momento que nem tudo você vai conseguir conduzir pela confiança na sua própria experiência, no seu próprio traquejo, na sua própria habilidade. E aí, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Está aí uma outra coisa que eu acho interessante. Quando da loucura do eu, a graça ela vem e causa uma tsunami ao redor. Só que nessa tsunami só é salvo o essencial. Só que o essencial para a graça geralmente diverge do que seja essencial para o eu. E por isso o conflito. E Paulo ele já deixa claro o que vai ser salvo nessa história aqui. Vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Mas haverá perda. Tem que haver. Numa tormenta sempre há. E o navio não vai sobreviver. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Isso Paulo está falando, tem de bom ânimo, com chuva caindo na cabeça de todo mundo. Não aparecia sol e nem estrelas há dias, com o povo sem comer, ao léu, no meio de um oceano onde você não via terra, onde tinha a iminência de você encalhar numa terra hostil, ou o barco se esfarelar em relação à intensidade e à violência. Vem esse papo, tem de bom ânimo. Porque o convite para o bom ânimo, ele se torna um ato em fé, que permite a cada um de nós o exercício
de uma saudável emancipação da consciência em relação àquilo que a gente sente. E esse é o convite da graça. Levar-nos a transcender a nossa própria animalidade, porque ali habita a nossa verdadeira prisão. A nossa verdadeira prisão. Então era Paulo, o louco, no meio de toda essa cenografia do inferno, dizendo para eles: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Enfim, Centurião já estava muito mais simpático ao discurso e à recomendação do mestre da embarcação, do piloto e da opinião da maioria, que estavam, por conseguinte, estribados na sua própria experiência e planejamento estratégico conforme a própria conveniência, resolveu ouvir um pouco mais a intuição. Ouvir um pouco mais aquele tipo de direção que, no momento em que se instala, não se faz consonante com o contexto que está ao redor, mas que, por alguma razão, pulsa dentro da gente com uma intensidade diferenciada que a gente sabe que, no fundo, a gente precisa ouvi-lo. E já tendo uma consequência absolutamente trágica em relação a Paulo não ter sido ouvido na primeira vez, então o centurião passou a ser um pouquinho mais simpático à voz de Paulo e à recomendação daquilo que metaforicamente eu estou traduzindo pela intuição. Porque veja, gente, isso que aconteceu aqui, como que numa experiência dramática, eu estou fazendo diversas metáforas de correlação do que acontece dentro da gente o tempo todo. Esse capitão, esse centurião aqui, ele é o nosso eu. A opinião da maioria aqui, o mestre, o piloto do navio, isso é a nossa experiência, é o nosso traquejo, é a nossa habilidade desenvolvida com anos. E a opinião da maioria, que dizia que era melhor ir para lá, são as pessoas com quem a gente vive, é o meio no qual a gente está inserido, e são as prerrogativas nos quais a gente constrói a nossa decisão e a propriedade das nossas opiniões sobre decisões, às vezes, viscerais, sobre decisões que são que têm um poder de mudança de norte na nossa existência. E a gente despreza totalmente aquela voz que vem do Espírito, aquela voz da intuição, aquele comunicado que vem do fundo. E aí a gente, somado com uma aparente bonança circunstancial, a gente pensa que vai ser uma exceção cósmica seguindo por aquele caminho. Só que até que, de repente, vem o eu, o aquilão, passando. E muda o cenário todinho. E aí vem, mas que ainda tem mais, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, esse daqui é o cenário que Paulo fala para eles, tem de bom ânimo. Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, achando 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, porque estava tudo escuro, um breu, não se enxergava nada. Aí vem, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia.
oravam para que rompesse o dia. Quando você está no meio do Euroaquilão, essa é uma das orações que a gente mais faz. Né? Senhor, faz nascer o dia, para eu pelo menos ter ideia do que eu vou fazer. Porque é muito angustiante você navegar no mar da vida sem ter a menor noção do que está à frente, a um palmo do seu nariz. Você já viu? Sentiu o quanto isso é angustiante. E aí o que vem à tona? O que vem à tona não é o Éden, obviamente, não é a Nova Jerusalém, é a expectativa de que você vai dar com várias rochas que vão despedaçar o teu navio todinho. É a projeção da culpa, é a projeção do medo, é a projeção dessa natureza caída, que no escuro, não tendo algo para o qual delimitar via sentido o que está diante de você, então a gente substitui isso com o quê? Com a nossa imaginação tendenciosa, sempre projetando para o escuro aquilo que a realidade não evidenciou o que aguarda. Porque o que aguarda você só tem que abraçar pela fé. Porque tinha um louco lá no navio falando, tem de bom ânimo, no cenário mais catastrófico que se possa imaginar. Por isso é que a saída disso tudo, a chave para sair disso é só a fé. Quando Deus disse, o meu justo viverá pela fé, não tem outra alternativa. Porque você não vê o que está diante de você. E a nossa oração é para que nasça o dia que nos remete à ideia, à simbologia da luz, do que clareia, agora eu peguei um senso de direção, eu estava vindo para cá, né? Agora eu sei o que está diante de mim, porque é psicologicamente muito confortável quando você tem visibilidade de para onde está indo, de onde você está, o que está acontecendo ao seu redor, porque o escuro, principalmente pareado com a tormenta, né? E, sobretudo, inserido num contexto onde todos ao seu redor compartilham de um mesmo desespero, isso é um caldeirão de projeção, de fervilhar, de medo, de culpa, de assombro. Mas é o que acontece quando a gente está no olho do Euroaquilão, que passa nas nossas vidas. E eles oravam para que rompesse o dia. Oravam, mas estava tudo escuro. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. Que aí vem o receio, né? A hora que a gente freia tudo, nada anda. E a gente ora por um esclarecimento, por uma direção, por uma luz, para que o dia nasça. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o bote de novo, aí sentaram o bote de novo, né? O bote no mar, a pretexto de que estavam a largar âncoras da proa, disse Paulo, aí vem a intuição e fala como eu de novo, né? Vem lá. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então tu vai ter que beber guti-guti o cálice que lhe está proposto. Até a última gotinha. Entendeu? Porque senão não vai dar. Porque a chave que vai resolver isso não é o desespero. A gente se entrega. Quando está no olho do Euroaquilão, vem o desespero. Vou sair do navio. Se sair do navio, viva com as consequências, né? Porque, olha, você acha que a pior consequência é o Euroaquilão? Não. Dá para piorar. Dá para piorar. Fica no navio, toma esse remédio ruim aí. E aí vai o centurião, segura todos eles. Então os soldados cortaram os cabos do bote. E aí finalmente, né? Cortaram
baixaram os cabos do bote, deixaram se afastar. Já estava todo mundo dando a mão, foi bom te conhecer e tal, né? Imagina, desespero. Foi bom servir junto com você e tal. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Olha, interessante como que essa intuição em fé de caminhar em meio à tormenta, sobretudo como resultado de uma transgressão cometida, porque foi o equívoco que eles realizaram de não ter dado ouvidos ao que Paulo dizia, a recuperação desse retorno trágico referente a essa violação, a recuperação ela trabalha com uma atitude em fé que já te convida a viver a vida com normalidade, mesmo em meio ainda à tormenta. Mesmo em meio ainda à tormenta. Porque senão chega um momento que a tormenta como cenografia do lado de fora acaba, mas você morre da sua tormenta interior. Então, a saída de qualquer cenário de tormenta precisa iniciar com uma atitude em fé que vem de dentro para fora e te já coloca no trilho, pela fé, de uma ilha, de um porto seguro novamente, de um chão que você em breve pisará, embora os seus sentidos no momento não capturam isso. Então veja como que esse trabalho de reversão do caos para uma nova segurança, para um novo equilíbrio, ele trabalha com esse perfil. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada. Estáis sem comer nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, embora o barco vai se perder. Veja como que o essencial está sempre guardado, mas aquilo ao qual o ego se apega, se perde. Se perde. Porque o que está havendo aqui, gente, nada mais é do que nós estamos lendo uma experiência real, todavia de cunho arquetípico metafórico, que nos remete à ideia de batismo. Estão sendo batizados pela tormenta das águas, né? E eles precisavam agora se alimentar, porque já faziam 14 dias que eles não comiam nada. Porque imagina, você viver com a sensação da morte iminente. Vai ser agora. Vai ser agora. Agora. 14 dias ininterruptos. Sério? Você é desprezar a voz da intuição. Mas a gente aprende com tudo a gente aprende. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia, e então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. E assim foi. O restante tem a ver com os desdobramentos disso, porque eles chegaram em terra desconhecida, porém onde eles poderiam firmar o pé. Deram para entender a analogia? Eu iria fazer a analogia no final, voltar aqui e pegar, mas aprove a gente fazer no meio do percurso
e entender como que esse centurião representa o eu, Paulo, a intuição, o mestre do navio e o piloto, a nossa experiência, o nosso traquejo, as nossas habilidades e todos os demais do barco, o público social, familiar no qual a gente se encontra inserido. São os múltiplos atravessamentos que influenciam a nossa tomada de decisão em relação a momentos cruciais da nossa vida. E em geral, a gente está ouvindo o piloto, a gente está ouvindo o mestre do navio, a gente está ouvindo a maioria dos que estão no navio. Mas a gente despreza a voz de uma intuição. Eu lembro da situação de uma pessoa com quem eu conversei, que ela contava que um relacionamento em que ela entrou e que tinha tudo ali a princípio para dar certo até o dia que ela foi viajar junto com um camarada pela primeira vez, né? E ela conta isso como sendo uma memória tão viva dentro dela, e ela tinha a esperança de ali poder conhecer a situação, né? E embora já tivessem um conflito ou outro, uma situação ou outra, não dava para fechar o todo com que ela estava lidando. Até o momento que nessa viagem, onde pela primeira vez eles estreitaram uma convivência mais íntima durante alguns dias, ela estava no ônibus viajando e ela foi botar a perna em cima da cadeira do banco da frente, e o cara que estava com ela falou: tira essa perna daí. Aí ela foi tirando a perna, mas ali Paulo veio: senhora, não faz a travessia. Não faz a travessia, porque não faz não. Faz não, porque fica em bons portos. Isso. Não faz a travessia porque vai dar ruim. Né? Só que o inverno estava chegando, né? Dia dos namorados, tanto tempo, sem tempo, dinheiro, dia dos namorados, né? Sem ter aí uma pessoa junto, eu estou chegando tal idade, a gente querendo, né, juntar os trapos, fiz tanta peripécia aí durante tanto tempo, tal, eu sinceramente eu já não sou nenhuma criança, né? Eu vou ouvir aqui o mestre do navio. Não, eu comento com algumas pessoas, as pessoas dizem, vai, né? Eles aqui foram 14 dias, né? Ela foram 10 anos de campo de concentração, tormenta, de muita tormenta. E é assim, aí a pessoa sai toda condicionada, toda retalhada da relação, porque na verdade, o que se está dizendo aqui é que uma das coisas que se perderam na gente é essa sintonia com a intuição, que a gente fica falando, Deus fala, nossa, o tempo todo, mas dificilmente a gente ouve quando todo o nosso olhar está preso apenas ao mestre do navio, ao piloto e às pessoas que nele estão. É sempre a opinião da maioria, é sempre a nossa habilidade, é sempre a nossa experiência que conta, e o fator intuição foi desprezado, que é aquele cício suave que vem como informação. A gente deixou de aprender a ler os sinais, porque a intuição de Paulo não veio gratuito, não. Eu vou ler aqui, navegando vago, isso antes de Paulo falar pela primeira vez. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido,
não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Já tinha vento contrário soprando, né? Assim, Paulo não veio assim com uma opinião esquizofrênica em relação ao contexto. Tem coisas que a gente nota, mas eram sinais, assim, estão passando ali, está soprando o contrário, né? Não sendo por causa do vento, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Aí é que vem Paulo e vem trazer a informação, né? Só que parece que a nossa alienação da voz interior do Espírito via intuição é tão grande que só um euroaquilão para trazer a gente de volta para a sanidade. Aí vem o euroaquilão, a gente quer botar o bote para sair do navio. Não, agora corta o bote, vai ser pior. Corta o bote, fica no navio. Fica no navio. Mas não estou vendo nada. Fica no navio. Agora fica. Fica no navio até chegar uma ilha aí. Foi a segunda voz da intuição. E ele me disse que, porém, cabe que vamos nos dar numa ilha. Na ilha você desce. Enquanto não aparecer a ilha, agora fica. Porque quando o euroaquilão entra, não dá para sair assim. Agora para sair. Lembra aqueles piques de criança que a gente brincava? Era só o pique, tá? Mas é licença. É só chegar. É só chegar licença. Não. Você entrou no navio, desrespeitou a intuição e tudo. Agora o euroaquilão vai te batizar. Você vai ser batizado e vai nascer de novo. Vai nascer da tormenta, vai nascer da aflição. Portanto, aqui, tanto quanto aí, estão várias pessoas em diversos patamares da jornada. Alguns nem passaram, por isso que eu estou falando. E queira Deus que não passem e caminhem de maneira harmoniosa, conjugando a opinião do mestre, do piloto, de quem está no barco e da intuição. Mas como essa cadeia de elementos geralmente não estão harmonizadas e devidamente sintonizadas, a gente privilegia uns e esquece outros. Se assim for, se você está no meio do euroaquilão, a minha palavra é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque para ouvir e caminhar de maneira harmoniosa com essa voz do Espírito, você precisa amadurecer por um exercício em fé, de andar baseado não no que você vê, mas no que você crê que seja o caminho. Crendo naquilo que você entendeu que é o caminho. Porque os seus sentidos, eles comunicarão a você as coisas mais trágicas e aberrantes possíveis. Porém, o euroaquilão é que vai fazer essa cirurgia na alma para reajustar a sintonia do nosso coração com o Espírito de Deus. Com essa saudável intuição que tenta nos salvar das tormentas da vida. Então, se você ainda está defronte de uma decisão, sim, obviamente, leve em consideração a sua experiência, a sua habilidade, porém não despreze a voz do coração. Não despreze a voz do coração. E se você, por ignorância, ingenuidade, imaturidade ou até presunção, desprezou a voz do coração e se arvorou numa viagem sem garantias, se expondo num cenário onde pequenos indícios já comunicavam que não era para ser, mas totalmente desintonizado com um discernimento maduro para essas coisas você se meteu, não se desespere. Perdas acontecerão. O navio não vai se salvar. Mas o que é essencial será salvo, que é a vida.
Eu li uma palavra, inclusive, muito interessante há pouco tempo, eu não sei de quem, mas que estava escrito o seguinte: Jesus salvou o ladrão na cruz e não da cruz. E isso faz toda a diferença, porque o navio se perde, mas o que é essencial se salva. E a síntese de tudo é que o convite é para confiança. É para confiança. Amém? Amém. Que o Espírito complete essa mensagem no nosso coração.